sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nós começamos agora hoje a nossa aula 2, a nossa aula número 2 da informática básica. Vai tratar dos formatos de arquivos de documentos. Bem, primeiro eu quero dizer para vocês que o conjunto destinado à produção para escritório damos o nome de pacotes de escritório, também chamados de pacotes Office ou suítes de escritório. Esses softwares têm dado grandes contribuições para as empresas no sentido de material de escrituração. Como o próprio nome já diz, escritório é centro da administração de uma empresa ou instituição. É no escritório que estão todas as informações sobre tudo das empresas. Nesse estudo, vamos aprender sobre os principais pacotes de escritório e seus respectivos editores, bem como as formas de arquivos gerados por esses editores. Podemos citar como editores de texto o Word, pertencente ao Windows, e o Writer, pertencente ao LibreOffice. O LibreOffice é um pacote de escritório gratuito e não precisa comprá-lo para usar. Basta instalar e usufruir. Diferentemente, o Word já necessita de uma licença para o seu uso, ou seja, é necessário comprar para usar. Devo lembrar que tudo aquilo que é produzido no pacote de escritório é dado o nome de documento, que são formatos de documentos, tá certo? Mais na frente a gente vai definir como é que são as extensões desses formatos e também saber um pouco sobre extensões. Vamos saber um pouco sobre o Microsoft Office e o LibreOffice, tá certo? E vamos conhecer também, como dito anteriormente, suas principais extensões, que são formatos. O que quer dizer formato? Esse termo diz respeito à forma como um arquivo é armazenado dentro do computador, ou seja, suas informações e como elas serão armazenadas e posteriormente consultadas e visualizadas. São ditadas pelo formato no qual você escolhe salvar o seu arquivo. O programa usado para lê-lo também dependerá disso. Ele pode ser facilmente identificado no final do nome com o qual você nomeou o arquivo, antecedido por um ponto final. O nome de uma foto cujo formato seja JPEG, por exemplo, aparecerá desta forma: o nome da imagem, .jpeg, que indica para o computador que programa ele vai usar para abrir aquele arquivo. Então, as extensões e os formatos indicam para o sistema instalado no computador que programa o computador deve usar para abrir aquele arquivo, ou seja, para ler aquele arquivo, apresentando para você a forma original de como ele está sendo apresentado. Então, esse arquivo, se for JPEG, vai apresentar para você uma imagem. Se ele for DOC, vai apresentar para você um documento de texto. Se ele for PDF, o computador vai ler para você um formato PDF. Então, dessa forma, é que o computador entende como fazer a leitura correta dos arquivos. Então, as extensões e os formatos, que são basicamente a mesma coisa, indicam para o computador qual programa será utilizado pelo computador para fazer a leitura daquele arquivo e exibir na tela para você de forma fiel. Quando eu falo em computador, eu falo de tudo aquilo que trata de processo de informações em massa, ou seja, smartphone, tablet, notebook, desktop, enfim, tudo que processar informações. Muito bem, vamos adiante. Quais são os principais tipos de formatos de arquivo dos pacotes de escritório? Bem, vamos conhecer primeiro os formatos do Microsoft Office. Bem, TXT
é uma extensão de arquivo de texto mais diferente do DOC ou PDF. Ele é um formato bastante cru, ou seja, ele não admite quase nenhum tipo de formatação nem objetos inseridos no texto, a não ser coisas simples como a acentuação das palavras, ou traços, ou símbolos de texto. Esse é o formato gerado pelo bloco de notas do Windows, por exemplo, né? O bacana do TXT é que ele pode ser aberto em qualquer tipo de programa com qualquer computador. Justamente por ter essa simplicidade no tipo de informação que tem, é que o TXT é um dos melhores formatos de texto. Lembrem-se, nós estamos falando do TXT, que é um formato de texto cru, ok? Qualquer sistema operacional pode reconhecer o TXT. Passando agora para o nosso momento 2, vamos falar de DOC ou DOCX, ok? O DOC é outro formato de arquivo muito conhecido, próprio do programa Word na Microsoft. Ao contrário do que acontece com o TXT, o DOC há muitas possibilidades de informação. A gente pode colocar imagem e inúmeros outros recursos. Pode até se fazer pequenas artes, né, no Word, que tem a extensão DOC. Muito bem. O Word pertence à Microsoft, tá? Criadora do Windows. O Word ele roda no sistema operacional Windows, que foi desenvolvido pela empresa do Bill Gates chamada Microsoft Windows. Ok? O DOCX aparece depois do DOC. Por quê? Existem essas duas extensões, DOC ou DOCX. O DOCX é uma evolução do formato DOC, tá? Ou seja, uma evolução do Microsoft Word. Ele sofreu essa alteração a partir do Office 2007, ou seja, da sua versão 2007. Lembrando que nós já estamos na versão do Office 2019, tá? É a mais recente versão do Microsoft Office. Muito bem. A extensão ganhou essa atualização no nome por causa da versão 2007, né? DOCX, tá? Mas se comporta de forma similar à anterior. A versão DOC e a versão DOCX, ambas são compatíveis. O que é compatíveis? Que se reconhece, ok? Pronto. O PDF é outro grande herói dos formatos de texto e tem sua razão de ser. Sua sigla significa Portable Document Format, ou seja, formato de documento portátil ou portável. Esse nome se refere à sua principal característica, que é manter a estrutura das suas informações independentemente de onde ele seja aberto. Isso quer dizer que o PDF pode ter sido gerado em qualquer software, a ser aberto em qualquer plataforma, sem ser desconfigurado. O que isso quer dizer? Sem ser danificado a sua visualização final. Por isso, ele é, hoje, o formato mais usado no compartilhamento de documentos pela internet. Pode perceber que, normalmente, a maioria dos arquivos que você recebe online tem a extensão PDF, manuais, notas, recibos, e-books, fichas, orçamentos, etc. Ok? Muito bem. Então, o PDF é um formato de documento portátil, ok? Todo sistema operacional reconhece a extensão PDF. Então, o PDF também é um arquivo de documento, ok? Vamos passando para o PPT. Essa extensão corresponde aos arquivos e editados no PowerPoint, famoso programa de apresentação de slides. Com ele é possível exibir formas e textos em animações em slides e também é possível fazer grandes artes usando as ferramentas de recurso de formatação no próprio PowerPoint. Fantástico! O formato PPT é a partir da versão até
2007. De 2007 até 2019, essa extensão PPT, que diz respeito ao PowerPoint, editor de slide da Microsoft, ela se chama agora PPTX, que é uma evolução do editor de texto, pertencente ao Microsoft, criador do Windows. Também é a mesma coisa, tá? Então, o PPT e o PPTX é a extensão de edição de slide do Microsoft Office, tá? A quem pertence o Microsoft Office? A empresa Microsoft, aquela do Bill Gates, ok? Muito bem. E por último, nós vamos apresentar o último item do pacote de escritório da Microsoft, que é o Microsoft Office. Vamos falar da bela, magnífica e espetacular planilha. Bem, nós vimos nas nossas aulas presenciais que planilha é um programa de computador que usa tabelas e linhas para efetuar imensos cálculos, infinitos cálculos. A sua principal aplicação é financeira. Bem, depois que as planilhas eletrônicas apareceram, a vida das pessoas e das instituições mudaram para melhor. Bem, vamos lá. O Excel, que faz parte do pacote de escritório Microsoft Office, tá? É um dos melhores editores por conta de seus recursos. Bem, o Excel, ele gera uma extensão chamada XLS. Lembrando que o XLS, ele está presente nas versões até 2007. De 2007 em diante, a extensão ganhou mais uma letra, que é o X. Então, de 2007 para cá, a extensão gerada pelo Microsoft Office é chamada de XLSX, tá? Ok? Lembrando que o Excel, o Word e o PowerPoint são programas construídos pela empresa do Bill Gates, tá? A Microsoft, não esqueçam disso. Um dos produtos mais conhecidos dessa empresa é o sistema operacional Windows, só relembrando, tá? Portanto, o pacote de escritório da Microsoft chama-se Microsoft Office, ok? O Excel é um dos melhores editores de planilha já produzidos na história. Então, o Excel é um programa de planilha eletrônica que gera uma extensão XLSX, ok? Tudo bem? Então vamos parar por aí e vamos fazer um breve resumo agora. Bom, quais os editores de texto que foram apresentados para vocês aqui? Ok? Somente dois, que é o Word e o TXT, que é um arquivo gerado no bloco de notas do próprio Windows, ok? Bom, vamos ficando por aqui. Escutem o áudio, tá? Para que a gente possa depois fazer uma pequena avaliação, ok? Desejo a todos uma boa audição, tá? E que vocês possam compreender. Assunto da nossa aula número 3, pacotes de escritório e extensões do LibreOffice. Um grande abraço a todos e até a próxima.